Então, pessoal, vamos falar agora da nossa equação do segundo grau, a nossa linda equação do segundo grau. E nós vamos começar falando sobre a área de um terreno, tá? Nós temos aqui um terreno retangular, onde um arquiteto diz que para desenvolver o projeto dessa casa, ele teria uma área de 108 metros quadrados e disse também que a largura de um lado é x e que o comprimento, então, será 3 metros maior, né? Então, é 3 metros a mais do que a largura. Então, eu tenho x mais 3 aqui e x do lado de cá. Beleza. Para poder resolver, eu lembro, né, lá que eu aprendi no sexto ano, que para encontrar a área de um retângulo, eu preciso multiplicar a base pela altura. E foi isso que ele fez aqui. X vezes x mais 3 igual a 108, tá? Então, fazendo estimativas, nós podemos concluir que x é igual a 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 mais 3, que é 12, vai dar 108, então é verdadeiro. Mas engraçado é que também x pode ser menos 12, né? Se eu substituir menos 12 no lugar de x, nós vamos também encontrar 108. Nós vamos, então, satisfazer a igualdade dessa equação. Só que tem um detalhe, não existe medida negativa. Então, eu não posso trabalhar com menos 12, tá? Porque eu não posso falar que a parede da minha casa mede menos 12 metros. Não existe. Então, como fazer por estimativa vai ser também muito difícil, né? Até que a gente encontre todos os valores. Então, a gente pode desenvolver o cálculo da seguinte forma. Nós podemos fazer aqui o chuveirinho, ó, x vezes x, que vai dar x ao quadrado aqui embaixo, tá? Nós podemos fazer x vezes 3, que vai dar 3x igual a 108, que está aqui embaixo. Essa aqui. Beleza. Aí, então, eu tenho x ao quadrado mais 3x igual a 108, e eu vou passar o 108 para o primeiro membro. Por quê? Porque aqui eu não tenho como resolver, né? Eu não tenho como deixar o 108 de cá, porque teria que ter só letras, segundo o que eu aprendi na equação do primeiro grau. Letras ficam no primeiro membro, número no segundo. Mas na equação do segundo grau, todos os números e letras ficam no primeiro membro igual a zero, tá? Porque eu não tenho como resolver, não posso somar, né, x ao quadrado com 3x, então não vai adiantar nada. Então, daí você tem uma equação do segundo grau. Então, como que fica a equação do segundo grau? Todos os números e letras ficam no primeiro membro igual a zero, tá? Então, essa aqui, essa equação x ao quadrado mais 3x menos 108 igual a zero, é uma equação do segundo grau, tá? Onde nós temos a incógnita x, tá? Que está sendo elevada à segunda potência, e ela é a característica maior desta equação, ela é o termo principal, digamos que ele é o termo principal da equação, tá? Por quê? Nós vamos falar agora. A x ao quadrado mais bx mais c igual a zero é a forma geral dessa equação do segundo grau, tá? Toda a equação do segundo grau ela é escrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Os coeficientes a, b e c podem assumir qualquer valor real. Entretanto, o coeficiente a não pode ser nulo, tá? Ele não pode ser igual a zero. Então, ó, vamos falar sobre duas coisas aqui. Primeiro, que eu tenho coeficientes. Quem são os coeficientes? Os coeficientes são aqueles números que acompanham as letras, as incógnitas. A é o coeficiente que acompanha x quadrado. B é o coeficiente que acompanha x. E C é um termo independente, é um coeficiente independente, tá? Então, por que nós falamos aqui que o A ele tem maior destaque na equação? Porque ele não pode ser zero. Se ele for, é ele que representa a equação do segundo grau, é ele que diz assim, olha, essa equação aqui é do segundo grau. Então, se a gente chamar o A de zero, zero vezes x ao quadrado é zero. Então, não teremos uma equação do segundo grau, certo? Beleza. O A não pode ser zero, mas o B e o C pode. Tá? B e C pode ser zero. E quando B e C forem zero, nós teremos, então, equações incompletas do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx igual a zero é uma incompleta onde o C é zero. Ax ao quadrado mais c igual a zero é uma equação incompleta onde o B é igual a zero. E a ao quadrado, ax ao quadrado igual a zero é uma equação do segundo grau incompleta, onde o B e o C são iguais a zero, tá certo?
Então, existe uma maneira simples para resolver todas essas equações, tanto essas três incompletas, como aquela que você tem ali em cima, que é a chamada completa, né? Tem sim. Tem uma fórmula simples que resolve todas, tá? Mas nós podemos também resolver de maneira diferente essas aqui. Nós temos assim uma maneira para cada uma, né? E essas maneiras nós aprendemos anteriormente lá nas outras séries, lá do sétimo ano, né? Do oitavo ano, né? Aqui eu tenho o primeiro caso, que é o caso ax ao quadrado mais c igual a zero. Como é que eu resolvo esses dois casos, né? Ou o ax ao quadrado igual a zero. Esses dois a gente pode resolver do mesmo jeito. Como que a gente faz? Então, vamos lá. Eu tenho x ao quadrado aqui. Primeiro, vamos ler o que ele diz aqui na atividade, ó, porque ele fala de um caso, né? Vamos lá. Como exemplo, considerando um triângulo retângulo com hipotenusa x, desconhecida, e catetos medindo 3 e 4, nós vamos ter o quê? Nós temos aqui a resolução de um teorema de Pitágoras, onde eu não sei qual é o valor da hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Nós temos que x ao quadrado é igual a 25, tá? Então, a equação poderia ser reescrita da forma x ao quadrado menos 25 igual a zero. Aqui nós temos uma equação incompleta, né, do segundo grau, onde o termo b é igual a zero, tá? Mas a gente pode resolver fazendo o seguinte, né? A gente pode deixar o 25 no segundo membro, tá? Onde ele estava mesmo, igual aqui, ó, x ao quadrado igual a 25. E nós sabemos que quando a gente tem potência de um lado, passa para o outro lado em forma de raiz, tá? Então, ó, sendo x a medida da hipotenusa, devemos ter x maior que zero, claro. Entretanto, pensando apenas algebricamente, isolando o x, nós temos o quê? Nós temos que x é igual a mais ou menos raiz de 25. Então, x é igual a mais ou menos 5. Né? Já falei com vocês que pode-se dizer que a raiz quadrada tem duas respostas, né? Quando eu extraio raiz quadrada de um número, eu vou ter duas respostas, igual no caso do 25, a gente tem mais 5 e menos 5. Por quê? Porque mais 5 vezes mais 5 é 25, e menos 5 vezes menos 5 também é 25, né? Nós temos, só que a gente usa mais as positivas. Agora, na equação do segundo grau, a gente tem que trabalhar com as duas. Claro que nós vamos trabalhar com as duas quando o exercício não estiver pedindo para você, por exemplo, uma medida, porque não existe medida negativa. Tá? Então, nós temos o conjunto de solução dessa equaçãozinha aqui, menos 5 e mais 5, duas raízes, tá? Beleza. Então, nós consideramos que a hipotenusa é maior que zero, claro, né, gente? Um triângulo, você sabe que a hipotenusa tem que ser maior que zero. Então, nós vamos ter a medida de 5 centímetros como válida, a positiva, tá bom? Aí aqui nós temos agora um outro exemplo, ó, de 4x ao quadrado menos 36 igual a zero. Uma incompleta. Como é que eu vou fazer? 4x ao quadrado menos 36 igual a zero. Eu vou deixar 4x ao quadrado no primeiro membro, menos 36 passa para o segundo membro como mais 36. E aí, vou fazer aquilo que eu já sei. Está multiplicando daqui, passa para cá dividindo. Esse 4 está multiplicando, vai passar dividindo 36. Então, x ao quadrado é igual a 36 dividido por 4, que vai dar 9. X ao quadrado é igual a 9. Opa! Aí, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho quadrado aqui, ou seja, potência. Então, vai passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. E aí, eu vou encontrar a raiz quadrada de 9, que vai dar mais 3 e menos 3, tá? Você pode colocar assim, ó, mais ou menos raiz de 9, ou pode colocar separado, como ele colocou aqui. X igual a raiz quadrada, x igual a mais raiz quadrada de 9, ou x igual a menos raiz quadrada de 9, tá bom? Então, nós achamos a solução. Beleza. Para o segundo caso, nós temos essa incompleta aqui, que é a equação do segundo grau, quando não tem o termo C. E aí, para esse tipo de equação, eu tenho uma outra resolução, incluindo fatoração, que é o assunto que nós estávamos anteriormente. Como que eu posso fazer essa fatoração? Eu posso fazer aqui, ó, ax ao quadrado mais bx igual a zero, sendo que
não tenho o termo C, eu tenho x comum aos dois, então eu vou deixar o x em evidência, né? Eu vou tirar um x, colocar em evidência, e ax ao quadrado dividido por x fica ax, mais bx dividido por x fica b, igual a zero. Então, nesse ponto, é importante lembrar de que se um produto é zero, gente, é porque pelo menos um dos fatores é zero. Grave isso aí para vocês saberem que todas essas equações incompletas que não têm o C, uma das respostas será sempre zero. Por quê? Porque como que eu encontro zero em uma multiplicação? Quando eu faço alguma coisa vezes zero, tá? Então, na equação x, que multiplicar x mais b igual a zero, nós vamos ter x igual a zero, sempre, ou esse meu segundo fator aqui, né, igual a zero. Ax mais b igual a zero, ax é igual a menos b, e x é igual a menos b sobre a, né? Assim, nós vamos ter sempre uma raiz zero e a outra menos b sobre a. Tá, mas como ver isso na atividade, né? Porque falando assim nas fórmulas fica difícil, né? Mas olha o tanto que é simples. 5x ao quadrado menos 10x igual a zero. Como que eu vou resolver? Eu vou procurar o que eu tenho em comum, né? Eu vou usar aqui a minha fatoração, por evidência. 5 e 10 têm em comum o 5, né? Então, 5 fica de fora. Beleza. X ao quadrado e x tem em comum o x. X fica de fora. Beleza. Então, agora eu vou fazer a divisão. Ó. 5x ao quadrado dividido por 5x dá x. 10x dividido por 5x dá 2. E aí eu tenho 5x vezes x menos 2 igual a 0. Então, como nós falamos, numa multiplicação em que o resultado é zero, ou um termo é zero, ou o outro é zero. Então, 5x é igual a zero, ou o x menos 2 é igual a zero. Se 5x é igual a zero, x será zero. Sempre terá o zero, não tem como, né? Até porque quando eu colocar aqui, ó, 0 dividido por 5 vai dar zero, né? E x menos 2 igual a zero, eu vou passar o 2, menos 2 para o segundo membro, né? Que aqui eu tenho uma equaçãozinha de primeiro grau, e eu fico com x igual a 2, tá? Então, nós temos a solução 0 e 2. Sempre teremos o zero. Tá, e agora nós temos o terceiro caso, que é possível aplicar outro caso de fatoração como o trinômio quadrado perfeito, né? Que é chamado também de trinômio de segundo grau. Olha só, como? Aqui nós temos uma completaça linda, maravilhosa. Então, nós temos x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Nós podemos, então, fatorar esse trinômio aqui. Ou esse trinômio pode ser fatorado como trinômio quadrado perfeito, né? Que é quando você extrai a raiz do primeiro e a raiz do último, e aí você encontra o trinômio, ou um binômio, né, elevado ao quadrado. Ou quando você faz o seguinte, se você está vendo que não é o trinômio, eu posso fatorar pela forma x ao quadrado mais sx mais p igual a zero, tá? Ele pode ser fatorado pensando dessa maneira, em que esse termo aqui do meio é a soma das duas raízes. E este p aqui é o produto das duas raízes, tá? Então, aqui por estimativa, chega-se a 2 e 3. Por quê? X ao quadrado mais 5x mais 6 pode ser fatorado, de forma que nós teremos x mais 2 que multiplica x mais 3, tá? Por quê, gente? Ó, isso só acontece se eu tiver também aqui só x ao quadrado. Por quê? O termo do meio, ele é a soma de dois números que, ao mesmo tempo, multiplicados dá 6. Dois números que somados dá 5 e multiplicados dá 6 é o 2 e o 3. Então, um seria x mais 2 e o outro seria x mais 3. Mas assim, gente, você tem como resolver pelo caso da fatoração, mas a maioria resolve pelo caso do Bhaskara, né? Então, vamos lá. Aí, partindo aqui, então, da análise anterior, como nós temos aqui que x mais 2, o produto está aqui, ó, x mais 2 vezes x mais 3, que é a fatoração desse trinômio, é igual a zero. Então, ou x mais 2 é igual a zero, ou x mais 3 é igual a zero. E aí nós temos, no primeiro caso, passando o mais 2 para o segundo membro, nós ficamos com menos 2.
e passando o mais 3 para o segundo membro, nós ficamos com menos 3, tá certo? Beleza. Se a gente resolver, por exemplo, esse aqui, que é um trinômio quadrado perfeito, nós podemos resolver o trinômio, aqui está falando que é igual a 25, não que é igual a zero. Então, esse 25 ele tem que vir para dentro, tá, gente? E vai ficar igual a zero sempre. Agora, nesse caso aqui, eu posso fatorar esse trinômio primeiro, colocar igual a 25, né? Então, não tem problema. Nós temos uma expressão aqui, x mais 3 ao quadrado igual a 25. E eu posso simplesmente pegar esse quadrado aqui e passar para o segundo membro em forma de raiz. Aí eu ficaria com x mais 3, que é igual a mais ou menos 5, né? Porque a raiz de 25 é mais ou menos 5. E eu teria x mais 3 igual a 5, ou então x mais 3 igual a menos 5. E passando o meu 3 aqui para o segundo membro, eu teria x igual a 2 e x igual a menos 8. Aqui, gente, vocês fizeram todas essas equações, vocês fizeram cada uma por uma maneira. A gente pode fazer todas elas, cada uma à sua maneira, né? Nós fizemos aqui, olha, o primeiro caso, que é de uma maneira diferente, né? Que eu vou estar extraindo raiz quadrada. O segundo caso, que eu vou fazer por evidência. O terceiro caso, que eu vou fazer pelo trinômio. Então, eu tenho casos diferentes, mas todos eles se resumem a eu fazer todos pela equação do segundo grau, Bhaskara, né? Pelo Bhaskara. Tem como eu fazer todos pelo Bhaskara. Então, nós vamos para a próxima aula aprender Bhaskara e poder resolver todas de uma maneira só. Mas é bom vocês saberem fazer assim, porque eu, particularmente, quando eu trabalho aqui, ó, com essas equações completas, eu gosto do Bhaskara. Mas quando eu trabalho com essas duas aqui, assim é mais fácil. O Bhaskara é mais demorado. Tá bom? Então, beijo e até a próxima aula.